E se você não quer que o Papai Noel chegue na sua casa, passe pela chaminé e te mate, deixa um like no vídeo agora mesmo. Se bem que casa nenhuma no Brasil tem chaminé, né? Então, esquece. Aqui no Piuí, sobre Profecia do Inferno, que é um episódio menorzinho, né? Ele não é tão comprido quanto os outros e também só tem eu e o Léo falando besteira, né? E agora vamos para o e-mail Hype Juvenil. Olá, Léo e Miguel. Meu nome é William de Lima Inhanhuma. Tenho 19 anos e moro em Tefé, Amazonas. Sim, sou do Amazonas. E não andamos de canoa e nem temos onça como mascotes. Mas seria bem legal, né? Vai dizer. Porra, uma onça como mascote é da hora, hein? Sou um grande fã do canal e do podcast. Conheci primeiramente o canal e de tanto ouvir vocês falando do podcast, instalei o Spotify só para ouvir vocês. Fazia um tempo que queria mandar um e-mail. Porém, ficaria muito chateado caso eu enviasse e não fosse lido. A gente pode parar por aqui então, né? Porque isso acontece todos os dias, né? Muita gente manda e-mail e não é lido, né? Já ouvi quase todos os podcasts, pois estou maratonando. Inclusive quando vou para a casa da minha segunda mãe. Tenho que usar máscara, porém não por conta do Covid. E sim para não parecer um retardado ou louco, pois fico rindo e falando enquanto ouço o podcast. É tipo o Coringa naquele filme do Coringa quando ele tá dentro do ônibus, sabe? Eu gosto muito de que quando a gente usa máscara e a gente tá, tipo, no mercado, tu pode ficar falando, né? Que ninguém consegue ver o movimento da tua boca, assim. Eu, às vezes, faço isso. Daí tu xinga as pessoas, assim, tipo, balbuciando, né? Filha da puta do caralho. Ah, pode falar, porra, cadê essa merda, velho? Isso aqui não tá aqui, era pra tá aqui, caralho. Caixa lento da porra. Eu fico tipo assim, entendeu? Entendi. E agora... Entendi. Te cortei, né? Foda-se. Tenho que dizer que minha vida ficou muito mais alegre e divertida após conhecer vocês. Ouvi o podcast sobre hype e, pra ser sincero, gostaria muito que alguém que nasceu nos anos 2000 participasse dando opinião sobre o assunto que está sendo abordado. Que está sendo abordado, né, querido? Ou seja, uma opinião ou um ponto de vista mais juvenil. Não que vocês sejam velhos, porém a nostalgia afeta muito as suas opiniões, principalmente do Marcelo. Pois, ouvindo a opinião de vocês e dos convidados, percebo que na maioria das vezes tem um ponto de vista diferente ou acrescentaria algo a mais em suas opiniões. Sim, eu estou me com ela e convidando para participar do PeeWeeCast, pois praticamente devoro todos os dias Marvel, DC, filme, série, anime e agora o Piuí. No fim, tudo que é nerd. Bom, eu não sei se a gente vai convidar o William, mas a dica dele de ter uma pessoa mais jovem participando às vezes é interessante. Agora, quem seria essa pessoa, Léo? Olha, segundo o William, podia ser ele, né? Mas eu, sei lá. Sim. Tô pensando assim, uma criança que eu admiro. O MC Zóio de Gato, não dá, né? Eu acho que esse não vai rolar, né? Quantos anos tem aquele cremosinho lá? Então, não sei, teria que ver. Cara, tô tentando pensar, falando sério agora, uma criança da hora. A vida aplica a cada peça, né, cara? Porque eu achava que eu era o jovem da parada, entendeu? Vocês eram os mais velhos e eu era esse elo com o jovem, mas eu não sou. É que hoje o que define se tu é jovem ou não é o TikTok, né? Ah, é. Tu tem que saber mexer no TikTok, tu tem que tá bem envolvido no TikTok e tal. Acho que é meio que isso que define o quão jovem tu é. Bom, então se você não é o William e quer participar do podcast, manda um e-mail pra gente. Fala assim, eu tenho um canal em tal lugar. Vai que tem alguém que tá ouvindo esse podcast e tem um canal e quer participar. Entendeu? A gente pode ver esse processo de seleção, negar todo mundo, mas ainda assim ter esse processo de seleção, sabe? Isso aí tem que ter até 19 anos, assim, pra participar. Isso. Aquele Clark tem quanto? Não sei. Bom, vamos descobrir. Vou ler um e-mail do nosso episódio do Homem-Aranha, porque não teve leituras de e-mail naquele episódio, tá? Começando aqui com a mensagem como eu quase fiquei cego tentando me tornar o Homem-Aranha. Olá, pessoas. Aqui é Gil Márcio. Sou muito fã... O nome dele é Gil Márcio? É. Ah, não tem como não ser engraçado isso aí, Léo. Pelo amor de Deus, Gil Márcio, cara. Isso é muito engraçado. Tá. Sou muito fã do Homem-Aranha desde a infância. Quando eu tinha entre 13 e 4 anos, assisti pela primeira vez o Homem-Aranha 1, do Sam Raimi. E me tornei o maior fã do Spidey que conheço. Inclusive, o avatar dele aqui no Gmail é o Homem-Aranha, tá? Assim que terminei de assistir ao filme, subi na laje de casa e repeti a cena do Vai Teia, Shazam! E ia pular se a vizinha não tivesse avisado meus pais. Pouco tempo depois, comecei a criar aranhas para que me picassem e nessa brincadeira eu quase fiquei cego 2 vezes.
Meu pai, então, quebrou o DVD na minha frente, mas é claro que isso não foi definitivo. Hoje, com 19 anos e estudante de engenharia mecânica, penso seriamente em fazer o lançador de teia no meu TCC. Estou muito hypado para o filme e é muito louco esse sonho de ver os 3 aranhas juntos chegar tão próximo. Cara, eu achei muito maluco tudo isso, mas caso tu queira fazer um lançador de teia no teu TCC, acho que vai ser bem da hora, tá? Eu também acho que vai ser da hora esse projeto aí, cara. Agora não tenta ficar fazendo o que ele faz no filme, né? Se é pra testar o bagulho, testa numa sala e tal. Não vai se pendurar num prédio até o outro, né? Que eu acho que vai dar ruim. Ou se bem, assim, não sei se tu deveria fazer, mas se tu for fazer, filma, por favor. Se tu for fazer, filma, né? Quando vê, se tu passar o elástico de um prédio pro outro, pô, uma hora dessa vira até filme isso, né? Uhum. Era do Gil Márcio aquele filme, ó. Gil Márcio. É a história de vida dele. Será que ele prefere que chamem ele de Márcio ou de Gil? Ou de Gilmar? Ele também tem essa abreviatura aí, essa junção abreviatura, que é Gilmar, né? Enfim, PS, Homem-Aranha 2 deveria sim ter ido para a final no podcast de número 51. O podcast em que a gente falou sobre o melhor filme de herói de todos os tempos, né? Não foi? Não foi ele que foi pra final? Eu acho que não, mas eu não lembro como ele caiu, nem pra quem, eu realmente não lembro. A única coisa que eu lembro desse podcast, cara, é que tinha pessoas que preferiam Capitão América do que Capitão América Soldado Invernal. Foi a única coisa que me marcou desse podcast. Era o Caio, né, que falou isso. Foi um absurdo tão grande que eu ouvi na minha vida que, meu Deus do céu. Eu lembro que a reação de todo mundo quando o cara falou foi tipo assim, não, é sacanagem, né, é piada, né? E era sério. Foi foda. Sabe que eu tenho pesadelos com esse podcast até hoje. E agora vamos para o meu PWC 126, Cláudio me escolhe, te paga uma coxinha. Pô, Cláudio, aí é foda, né? Que é isso? Se vendendo por uma coxinha, puta que pariu, hein? Se vendeu barato. Olá, Léo e Miguel, seus lindos, aqui é o Will de Montes Claros, Minas Gerais. O motivo do meu contato hoje é, além de rasgar uma seda pra vocês e esse podcast maravilhoso, é pra falar sobre as tretas envolvendo os aranhas. Na minha opinião, esse herói veio pra ser a representação do leitor, por isso podemos ter tantas versões, diferentes tanto no cinema quanto nas HQs. Hoje vejo o Tom como uma fase diferente do Miranha, e fico feliz por ser diferente dos anteriores, mudando as relações dos personagens. Essa diferença é legal para quem já viu tantas vezes a mesma história do Aranha, e ainda assim é bom ver uma história igual a do Miles. Para mim, isso faz com que o herói não fique saturado nas mídias. E é verdade o que ele falou, né? Muito. Nossa, tem que dar uma mudada, né? A mesma história contada 10 vezes, ela perde a graça. Tipo assim, eu acho que poderia ter feito de uma maneira melhor essa história do Tom Holland, né? Tipo, eu já falei 1000 vezes, eu gosto do ator, eu gosto dele ser molecão, eu gosto dessa veia do filme, mas pra mim o jeito que o filme foi escrito, o roteiro peca mesmo, sabe? Eu acho que merecia algo melhor ali. Que é um roteiro que prioriza o MCU e não o Homem-Aranha, né? Bom, ele termina o meu aqui com abraço, meus Galdérios, sugestão de tema, histórias de infância e PS1, amo os Pereiras e amo o meio a meio. Olha que querido. Um amor de pessoa. E vamos agora pro último e-mail, que é: cada geração tem o seu Miranha favorito. Olá, pessoas. Aqui quem fala é o Wellington de Jandira. Adorei o último PeeWeeCast, embora vocês sejam muito caras de pau, porque a ideia do tema não era falar sobre o Miranha fora dos filmes. Acho que só funcionou na introdução mesmo. Mas tudo bem, porque eu não acreditei nem por um momento que os filmes não seriam mencionados. Como muitos da minha geração, que é mais ou menos a mesma do Miguel, porque eu estou com 26 anos, conheci o personagem através dos filmes. Achei do caralho, é óbvio, só de ver o uniforme todo colorido nos filmes a minha mente já explodiu. Até porque a referência da época de filme de super-herói era X-Men, todos de roupa preta, muito sem graça. E diga-se de passagem, os X-Men foram feitos com roupa preta porque a galera do cinema achava muito brega os uniformes de quadrinhos, né? Então eles deram aquela adaptada e fizeram aqueles uniformes que hoje em dia a gente olha e, meu Deus do céu, dá vontade de rasgar todos. Eu já falei qual é a maior safadeza desses uniformes, né? É a listrinha colorida? É a listrinha colorida. Isso aí pra mim é muita sacanagem. Tipo, Wolverine, listrinha amarela. Jean Grey, listrinha verde. Ciclope, listrinha vermelha. É cachorro mesmo. Com o tempo eu vi demais as reprises do desenho do Homem-Aranha dos anos 90. Esse mesmo com as traduções de nomes horríveis. Como não lembrar que traduziram Wolverine pra Lobão e Demolidor pra Atrevido. Porém, após ler quadrinhos eu vi que muitas sagas foram super bem adaptadas nessa animação. Fiquei muito surpreso pelo Miguel dizer que lia Homem-Aranha do universo Ultimate. Quando comecei a ler quadrinhos, essa era a versão que mais conversava com a minha época e acabou se tornando minha preferida. Mas também só lia os picados e só conseguia ver depois de muito tempo.
Eu achei que ele ia falar alguma coisa sobre cada geração tem seu Homem-Aranha favorito, por isso que eu peguei esse e-mail, tá? Mas o e-mail dele é ele contando a vida dele. Sobre os filmes do Tom Holland, eu vejo muito do personagem sendo bem representado. Afinal, não tem problema se mudarem os tipos de dificuldades pelas quais ele passa na história. Porém, eu não vejo essas histórias como filmes solo, já que sempre tem alguém encaixando a bengala nele, como o Léo muito bem observou. Me parecem mais adaptações dos quadrinhos Marvel Team Up, onde sempre dois heróis enfrentam uma ameaça em conjunto. Enfim, os filmes têm seus defeitos, mas na minha opinião de merda, estão longe de serem ruins. Ah, que não é ruim, né, porra? Nenhum filme do Homem-Aranha é ruim. Não tem nenhum filme que é nível Hellraiser Revelations. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá comparando com o que a gente já viu antes do personagem, né? A régua do Homem-Aranha é alta porque os primeiros 2 filmes são muito bons. Então a gente sempre fica comparando. Mas não são filmes ruins, né? Até o Longe de Casa, eu não gosto do filme. Mas tecnicamente não dá pra dizer que ele é ruim, sabe? Não, ele realmente não tem filmes ruins. O próprio Espetacular Homem-Aranha 2 e tal, que é muito criticado também, não são esses filmes horrorosos, né, cara? É um nível diferente, assim, mas é essa parada, né? Comparando com o Homem-Aranha 2, por exemplo, aí a régua é alta, né? É um pouco diferente. E ele termina aqui falando: PS, estou prontíssimo para trabalhar virado após ver a pré-estreia do próximo filme do Homem-Aranha. E PS2, por mim, Tom Holland pode se despedir nesse filme e vir uma próxima franquia com Miles Morales. Então, más notícias, né? Porque ele renovou pra mais 3 filmes. Mas eles têm que, de alguma maneira, encaixar o Miles Morales nessa história, né, porra? Eu acho que ele mostrou ali no Aranhaverso que ele tem um texto muito foda, né? Eles podem adaptar isso pro cinema agora em forma de live action. Eu esperaria muito ver um negócio bom disso aí. Puta, eu ia gostar muito também. Então é isso, pessoal. Se você quer ter seu e-mail lido aqui no PeeWeeCast, é só mandar uma mensagem para podcast@canalpiuí.com.br. Coloca o seu nome, a cidade de onde você tá falando e a sua idade nessa mensagem, tá? Isso aí. Manda e-mail pra gente, tá? Tem muito e-mail aqui na caixa de e-mails, né? Porque a gente não gravou a leitura de e-mails na semana passada. Mas a gente vai abrir um compromisso que isso não vai se repetir. Compromisso aberto.